Boa noite, graça e paz. Vamos iniciar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Ele é digno de ser adorado. Que privilégio nós temos nesta noite de dizer que viemos aqui para bendizer o seu nome. Tem um salmo tão maravilhoso, o Salmo 34 diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Minha alma se gloriará no Senhor, os aflitos ouvirão isso e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltemos seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olhai para ele e ficai radiantes, o vosso rosto jamais mostrará frustração. Este pobre clamou, e o Senhor o ouviu, livrou-o de todas as suas aflições. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado quem nele se refugia. Temei ao Senhor, vós seus santos, pois nada falta aos que o temem. Vamos fazer isso, vamos bendizer o nome dele. Antes vamos orar. Pai, muito obrigado porque temos o privilégio e a oportunidade de bendizer o teu nome nesta noite. Abençoa cada um que nos assiste nesse momento. Abençoa essa transmissão, Pai, em nome de Jesus. Que nada venha atrapalhar, que tudo venha concorrer para a honra e glória do teu nome. Que o teu nome seja exaltado nesse tempo e nesse momento. Abençoa cada um que nos assiste nesse momento, cada um que participa deste culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E assim nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos declarar que estamos aqui para adorar o nome do nosso Deus. Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza
Ele é o Deus da nossa salvação. E não importam as dificuldades, os problemas. Podemos passar por tempestades, noites difíceis, um choro pode durar um tempo, mas logo pela manhã vem a alegria. Ele que nos traz à tona para respirar, Ele que é o nosso Deus. Nós vamos declarar que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso dono, Ele é a nossa paixão, Ele é a nossa canção, Ele é o nosso louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor.
precisamos romper em fé. Toda vez que a nossa fé é provada, toda vez que as dificuldades vêm, isso nos aproxima mais do Senhor. E todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas não são maiores que o nosso Deus. Amém? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e mares, desertos e vales que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Declare: cada vez que a minha fé é provada, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e mares, desertos e vales que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Nós somos chamados a romper em fé. Nós somos chamados a caminhar em fé. E que nós vamos meditar nesta noite está lá em Lucas capítulo 7, de 1 a 17, um texto tão maravilhoso, um texto tão tremendo que nos fala de uma fé viva, uma fé que causou uma explosão de alegria, uma fé e um milagre que provocaram no final muita alegria, muita paz, uma explosão de alegria. E eu quero ler o texto que está lá em Lucas capítulo 7, de 1 a 17. E eu quero falar dessa fé maravilhosa, uma fé viva, e essa fé que Deus requer de mim e de você. E o texto vai dizendo: quando Jesus terminou de dizer tudo isso à multidão, entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo, à beira da morte.
Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar seu escravo. Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo: ele merece sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Jesus foi com eles, mas antes de chegarem à casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer: Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Uma outra tradução diz: basta uma palavra sua. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer: vão, e eles vão. Venham, e eles vêm. E se digo aos meus escravos: façam isto, eles fazem. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E quando os amigos do oficial voltaram para a cidade dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela, e disse: não chore. Então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam. E disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus devolveu a sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus. Um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu quero te agradecer pela palavra tão tremenda a qual estaremos expondo nesta noite, e que ela fale profundamente aos corações, que saiamos deste culto cheios, repletos de fé no Todo-Poderoso, que é o Senhor sobre as nossas vidas. Querido Espírito Santo, toca nos nossos corações, fala conosco, que a tua revelação venha de modo muito claro nesse momento, e eu oro que seja assim, em nome de Jesus. Amém. E nós vemos aqui nesses dois episódios descritos como uma grande história de fé e uma grande cura, um grande milagre. Esse texto também citado no Evangelho de Mateus, 2 milagres, mas um revestido de uma fé diferenciada. Jesus havia terminado o Sermão do Monte, um momento extasiante de ouvir a palavra de Jesus, esse sermão tão tremendo, esse sermão tão maravilhoso. Logo depois ele segue numa nova etapa, uma etapa de cura, uma etapa de milagres. E vemos aqui uma fé que trouxe muita admiração do Senhor Jesus. E logo depois a gente vê uma cura que trouxe admiração de toda uma redondeza, de toda uma região. Logo então, depois desse sermão, Jesus começa a operar de uma forma poderosa e milagrosa. E o Novo Testamento relata essas duas situações que trouxeram tanta admiração ao Senhor de Jesus. E interessante que a gente vê que ele ficou admirado. Eu nunca vi tamanha fé como essa. Numa outra oportunidade ele teve uma surpresa que não muito boa. Ele viu quanta incredulidade, né? Nós vemos isso lá em Marcos capítulo 6, quando a gente vê ali um outro episódio, onde ele vê tanta incredulidade do seu povo. Mas aqui ele vê: olha, eu vi uma fé tremenda, uma fé tamanha. Eu creio que Deus continua buscando, continua procurando esses verdadeiros adoradores, que adoram a Ele, Espírito e Verdade, que tem uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé como esse homem, que disse: olha, não precisa ir, eu sou digno de me encontrar contigo. Uma palavra, uma ordem tua vai fazer toda a diferença. E que tamanha fé! Mas o que é fé? Hebreus 11:1 vai descrevendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem, ou seja, é crer para ver, não é ver para crer, é crer para ver. Creia. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Tantas coisas aqui ainda não vimos acontecer na nossa vida, tantas coisas que parecem
tamanhas barreiras e obstáculos, mas a gente vai exercitando a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus vai falando sobre isso também no capítulo 11. É impossível agradar a Deus. A gente precisa, em todo tempo, em todo momento, exercitar a nossa fé, a fé no Todo-Poderoso. E esse ato tão maravilhoso de fé, esse ato nobre praticado por esse centurião, uma vez que os romanos pouco se importavam com seus escravos, mas ele se importou com seus escravos. Um comentarista bíblico destaca que esse homem, ele tinha algo humanitário, ele era rico, ele era piedoso, ele era um homem bem sucedido, mas também era humano, era humanitário e era uma pessoa piedosa. Isso mostra também um caráter nobre deste oficial. E o texto destaca como alguém de alta estima, pela sua benevolência, pela sua dedicação às coisas de Deus. Uma fé viva que surpreendeu Jesus. E ele declara, eu não vi nesse tipo de fé singela em Israel. Porque o povo deveria saber quem é Deus e como Deus faz, como Deus age. O povo já deveria saber. E assim como o centurião, somos chamados a ter essa mesma fé. Uma fé viva, uma fé verdadeira. Uma fé verdadeira. Jesus, ele faz uma declaração. O povo já devia saber como é que é esta fé, como Deus está agindo, como Deus opera. Nós somos chamados a termos experiências com Deus, em todo tempo, em todo momento. Constantemente experiências de fé. Experiência de não olharmos nada, mas irmos em fé e a gente vê o operar, o agir de Deus. E se há um povo que devia saber que há um Deus vivo, se há um povo que devia saber que é um Deus que se manifesta, somos nós. Nós devíamos saber, nós somos chamados de cristãos porque acreditamos em Cristo. Cristão significa pequenos cristos, pessoas que seguem, são discípulos de Cristo. Cada um de nós deveria saber de um modo muito claro e vivo quem é esse Deus e manifestar em fé obras, ações e atitudes de fé. Mas que tipo de fé que a gente olha nesse texto? Que eu e você somos chamados, nós somos convocados a viver uma fé autêntica, uma fé verdadeira, não uma fé vacilante, mas uma fé operante, uma fé que se move, uma fé que dá o passo, uma fé que não fica de braços cruzados, uma fé, como eu já disse, que crê para ver. Todo mundo fala, não, é preciso ver para crer. Nós somos do povo que precisa crer para ver o mover de Deus. Alguns ensinamentos nós podemos tirar na vida deste homem, desse centurião. Eles nos servem de inspiração para que tenhamos uma fé viva, uma fé verdadeira. Nós precisamos ter essa fé e crer também que nosso Deus é um Deus de milagre, assim como operou na vida daquela viúva. Aquela viúva que perdeu seu único filho, que coisa terrível. Ela já tinha uma condição difícil para a sociedade da época, que era ser viúva. Com certeza ela passava muitas dificuldades, muitos problemas financeiros. E aí ela ainda perde o seu filho, mas Jesus manifesta a sua compaixão, Jesus manifesta o seu amor e revive aquele filho e fala, não chore, não chore, Ele é que vai limpar toda lágrima Ele limpará. Nós temos esta promessa na palavra de Deus. Toda lágrima vai enxugar. É o Deus que não permite que o seu povo viva chorando. Ele quer que o seu povo viva alegre, viva desfrutando das bênçãos que Ele tem para operar, como operou na vida daquela viúva. E aqui nós vemos que esse centurião, ele viveu uma fé viva, uma fé que não media nenhum esforço para buscar aquele que tem poder para curar e para resolver todas as nossas mazelas, todas as nossas dificuldades. E nós vemos isso dos versos 1 até o 5. Ele opera. Esse centurião, ele tinha algo especial dentro dele. E assim como ele, nós não podemos perder a oportunidade de buscar Jesus para receber dele tudo quanto nós precisamos. Nós precisamos buscar dele, pedir para quem pode resolver, pedir para quem pode fazer. Pedir para quem tem. Pela fé ou pela fala é o tema de um texto falando sobre George Miller. Pela fé ou pela fala. George Miller, que viveu de 1805 a 1896, foi nos anos 60, por 60 anos, né, na verdade, ele foi diretor de um orfanato
na cidade inglesa de Bristol. E ele tinha uma convicção muito clara, que ele não devia pedir nada a ninguém. Não deveria sair pedindo dinheiro às pessoas, mas pedir diretamente para quem? Pedir para Deus. E qual foi o resultado desta fé? Esta fé operosa. Ele nunca faltaram os recursos para sustentar as 10.000 crianças, os 10.000 órfãos que faziam parte daquele lugar. E ao longo dos 60 anos que George Miller dirigiu esse orfanato, nunca precisou se preocupar, nunca precisou se desesperar. E ainda deixou uma lição tremenda, que é uma verdade. O início da ansiedade é o fim da fé. E o início da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Vou repetir. O início da ansiedade é o fim da fé. E o início da verdadeira fé é o fim da ansiedade. E o justo vai viver como? O justo viverá pela fé. Pela fé. Romanos 1,17 vai nos falando isso. E aquele oficial, ele sabia disso. Ele sabia que quem podia resolver aquela situação. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já sabia que era Jesus era diferenciado. Jesus era alguém que podia resolver a situação daquele escravo dele, daquele servo, a quem ele muito estimava. E por aí a gente já vê a índole desse centurião, porque os romanos não se importavam com os escravos, mas ele se importava com aquele homem. Ele sabia que era tão humano quanto ele, que carecia da misericórdia de Deus. Provavelmente era um paralítico que estava à beira da morte, e ele queria que Jesus operasse o milagre na vida daquele tão estimado servo dele. Mas quem é esse centurião? É um homem que era responsável, ele tinha muita autoridade, era responsável por 100 soldados, ou até mais, né? Isso variava. Ele tinha poder, ele tinha uma hierarquia. E os centuriões, eles tinham uma fama interessante de serem pessoas benquistas pela sociedade. Eles eram os melhores do exército romano. Em grau de hierarquia, eles ocupavam a terceira patente mais importante do exército romano. Eles tinham a linha de frente dos centuriões era muito importante. O centurião seria como se fosse um capitão no nosso tempo. E ele tinha essa função tão especial. E um homem que, apesar de não ser judeu, ele era simpatizante da fé dos judeus, dos israelitas. E tinha também a estima desses homens. E sabia o que era autoridade. Ele sabia que Jesus era a mais alta autoridade dos céus e da terra. E nós precisamos reconhecer que Jesus é a mais alta autoridade nos céus e na terra. E quando nós entendemos que o nosso general é Cristo, agimos como pessoas comandadas, que sabem que vale a pena seguir o quê? As instruções do nosso oficial maior. Nosso oficial maior quem é? É Jesus Cristo. E vale a pena seguir os seus passos. Vale a pena seguir os passos de Jesus. Um comandante tremendo, um comandante sem igual, né? O Senhor dos Exércitos. O Salmo 89:8 vai dizendo: o Senhor dos Exércitos, ó Senhor dos Exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Que fé tremenda. Nós precisamos ter uma fé viva. E uma fé também que se demonstra na confiança total e irrestrita no poder de quem? No poder de Deus. A gente vai ver isso nos versos 6 até o verso 10. Há um Deus poderoso. É maravilhoso ver aqui que Jesus se dispõe a ir lá. Ele estava a caminho da casa do criado centurião. E o texto revela que ele não estava longe, estava mais ou menos próximo. Mas mesmo assim, Jesus era muito requisitado, Jesus tinha passado por vários lugares, e ele se dedica a ir naquele lugar. E é muito interessante porque judeu não visitava, não entrava em casa de pessoa gentia, que não tinha a mesma fé. Mas Jesus quebra todos os paradigmas. Jesus vai à casa daquele homem, e estava a caminho, faltava pouco para chegar, quando um grupo olha para ele, um grupo de amigos, né, um grupo de anciãos, um grupo de pessoas que conheciam também quem era Jesus, que foram enviados por esse homem, por esse centurião, que vai ao encontro dele com um recado. E Jesus se mostra tão maravilhoso e disponível. Como precisamos conhecer mais dele e viver para Jesus. Aliás, por meio dele e para ele são todas as coisas, conforme está lá em Romanos 11:36. E esse grande mestre, como eu vi num comentário esses dias, o grande gigante espiritual chamado Jesus, ele era temido, respeitado, e fez com que aquele centurião, que se achava indigno de ser
de se encontrar com ele, de ir até a casa dele, receber a visita de Jesus. Jesus vai até a casa e continua visitando os indignos como nós. Ele continua operando, ele continua fazendo. E é um erro acharmos que precisamos nos encontrar dignos para nos apresentarmos diante de Deus. O centurião foi humilde, ele sabia que ele era indigno, mas ele foi, e ele foi. E que tamanha atitude desse homem, né? O Salmo 51:17 fala que os sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido, o coração contrito, e ninguém despreza esse coração. Coração contrito, compungido, não é desprezado pelo nosso Deus. E qual que é o resultado dessa tamanha fé? O resultado foi que ele foi curado, a resposta foi positiva de Jesus, curando o criado daquele centurião. E tamanha fé que ele falou assim, uma palavra e ele será curado. O mundo inteiro foi criado como? Por uma palavra do Senhor. Hebreus 11:3 vai falando isso. Nós já lemos um pouco sobre Hebreus, e lá em Hebreus 11:3 que fala sobre fé, diz assim, pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é atuante. A palavra de Deus continua agindo, né? E assim como a relação, aquele criado centurião, Jesus é especialista em exercer misericórdia. A gente vê isso nos versos 11 a 15. Ele é especialista em fazer e exercer misericórdia. E mais para frente ele acaba de operar esse grande milagre, né? E uma palavra dele trouxe cura àquele servo do centurião. E depois ele continua, né? Porque o milagre continua. As bênçãos continuam. Aquela bênção já passou, havia uma outra a ser exercida pelo nosso Deus. Havia outra que Jesus, outro milagre que ele ia operar. E qual foi? Ele vê uma pobre mãe. E está ali em pranto, chorando. Mas ele diga, não chore. Ele toca naquele caixão. E ali o milagre vem. Que coisa tremenda. Diz que o povo ficou admirado. Ele conversa com aquele jovem, fala, levanta. Levanta que acabou. O velório acabou. O enterro nem vai acontecer, o velório acabou. A tristeza acabou. Eu cheguei. Jesus é a fonte de alegria para mim e para você. Ele tem que ser e sempre será a nossa fonte de alegria. E nós precisamos viver essa fé viva, que promove o quê? Uma reverência. O povo ficou em temor, vendo quem era Deus. Deus é tremendo, Deus é poderoso, Deus continua fazendo, e o povo sentiu temor e também uma explosão de alegria. Numa outra versão fala sobre isso, por isso que eu coloquei esse tema, explosão de alegria, porque quando Deus opera, quando Deus faz, quando Jesus está operando, há uma explosão de alegria. Alegria não somente pelo fato de fazer, mas alegria pelo fato de saber que Ele é o nosso Deus. E é viver o que a Bíblia chama, e chamou de um mistério santo, um mistério que ele operou ali. Todos ali perceberam que havia algo diferente, há um mistério ali acontecendo, algo tremendo aconteceu, algo que somente alguém que tivesse muito poder podia fazer. O nome dele é Jesus. Jesus estava agindo no meio deles, eles foram tomados por um temor, se tornaram reverentes, mas não podiam conter uma explosão de alegria. Diz na versão da Bíblia Mensagem, uma Bíblia parafraseada, que eu gosto de ler alguns trechos nela, e diz ali que houve uma explosão de alegria. Você já sentiu explosão de alegria? Talvez algum acontecimento que você estava aguardando tanto, que você se esforçou tanto e você ficou muito alegre. Ali havia uma explosão de alegria porque um mistério estava ali acontecendo, algo tremendo estava sendo operado, não apenas a cura, não apenas a ressurreição daquele morto, mas estava operando algo tremendo. O Espírito do Senhor estava pairando sobre aquele lugar e trazendo radiante alegria a todo aquele povo. E não paravam de falar que Deus está aqui, Deus está no nosso meio, Deus está de volta. Ele olhou para nossas necessidades. A notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a localidade e ainda hoje o cristianismo tem se espalhado, porque a notícia, a boa notícia de Jesus se espalha por todo o tempo.
E eu quero concluir nesta noite dizendo que nós somos chamados a viver essa fé viva. Nós somos chamados a crer que Ele continua operando. Uma fé que causa explosão de alegria, não uma fé vacilante. Jesus continua. A mensagem que eu quero deixar e encerrar essa mensagem de hoje para você é que Jesus continua curando, não somente o físico, mas Ele cura a alma enferma, a alma que não tem identidade nele. Ele continua curando. Exercitemos a nossa fé, exercitemos essa grande fé e vamos experimentar o sobrenatural. Temos a fé como aquele centurião que declarou: apenas uma palavra o Senhor vai fazer. Como aquela mulher que estava há tantos anos, tinha gastado todo o seu dinheiro para tentar trazer a cura para o seu fluxo de sangue, para a sua hemorragia. E ela apenas tocando no manto de Jesus, ela é curada. Jesus continua fazendo. Quantas e quantas pessoas ainda continuam sendo curadas, mas a maior cura não é apenas física, a maior cura que todos precisamos, eu e você precisamos, é uma cura espiritual, é uma cura da alma, é uma cura no sentido de saber quem somos em Deus, a nossa identidade em Deus e saber que moraremos com Ele na eternidade. É isso que eu e você precisamos, possamos ter uma fé viva, uma fé que traz alegria extasiante, júbilo de alegria, alegria extravagante, uma alegria que só Ele pode operar, alegria mesmo em meio às dificuldades, alegria que o próprio Neemias declarou que a alegria do Senhor é a nossa força, alegria que Davi disse: alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor, alegrar-me-ei no Senhor, sempre ficarei alegre no Senhor. Deus é a nossa alegria, Deus é a fonte da nossa alegria. Que nós exercitemos a nossa fé e saibamos que pela fé podemos exercitar tudo que Deus tem para nós, porque tudo que Deus fez, tudo que Ele conquistou é para mim, é para você, e pela fé nós podemos clamar, pela fé nós podemos enxergar, pela fé nós podemos tocar, pela fé não haverá muralhas, não haverá obstáculos que ficarão de pé diante de nós, porque nós transpassaremos esses obstáculos e pela fé nós teremos vitória em nome de Jesus. Amém? Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé, não
Pai, nós queremos te agradecer, porque a nossa fé está firmada no Senhor e sabemos que o Senhor continua operando. Dá-nos a fé que nós precisamos ter. Ajuda-nos a enxergarmos em fé. Ajuda-nos, ó Deus, a agradarmos ao Senhor em fé. Abençoa cada um que nos assistiu neste momento, cada um que participou neste culto, que cada um possa exercitar a sua fé no Senhor, que seja uma semana de fé, uma semana confirmada e confiada totalmente nas tuas promessas e no Senhor. Abençoa poderosamente, com saúde, com paz, com alegria, com livramento que vem do Senhor, ó Pai. E eu oro, Pai, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Uma semana cheia de fé, uma semana crendo que uma palavra do Senhor pode fazer grandes coisas na sua vida. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Eu sei que com certeza vai estar trazendo fé aos que precisam ter a sua fé renovada no Senhor. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.